Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom que você continuou conosco nesse intervalo. Começa agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, hoje dedicado a esse argumento fascinante, a imitação dos santos. 500 anos depois de Martinho Lutero, no universo cada vez mais estratificado do mundo protestante, o combate aos santos, a recusa a se dirigir aos santos, a suplicar os seus rogos, a pedir a sua intercessão e a olhar para eles como imitadores, infelizmente decorre daquele princípio de Martinho Lutero, somente Cristo. Portanto, nada de santo, nada de mediadores junto a Cristo, somente Cristo é o mediador junto ao Pai, nada de santo, nada de nenhuma criatura humana. A relação da pessoa com Deus deve ser imediata, portanto, todos os mediadores, todas as criaturas devem ser deixadas de lado. É o radicalismo das palavras de Martinho Lutero. Vimos no primeiro bloco que devemos imitar a Deus Todo-Poderoso. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Dei-vos o exemplo, diz nosso Senhor Jesus Cristo no lava-pés, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Mas vimos também vários textos do apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que é possível plenamente imitar os que são imitadores de Cristo. Imitamos os santos enquanto eles são imitadores de Cristo. Repito, obsessivamente, a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque nos santos, Deus fez grandes coisas. Eu vivo, diz São Paulo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todos os méritos dos santos, portanto, todas as virtudes, todos os predicados, todas as qualidades que nós encontramos nos santos, obra de Deus. Deus neles. Por isso devem ser imitados enquanto eles foram imitadores de Cristo. Repito sem cansar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas São Paulo não escreveu somente aqui, na 1 Coríntios, esse argumento. Ele retoma esse argumento em várias outras ocasiões. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Aqui São Paulo alarga o leque, alarga o horizonte. Vocês devem me imitar e vocês devem seguir o exemplo daqueles que seguem aquilo que eu ensino. Impressionante. A igreja então se torna comunidade de espelhos em quem nós devemos contemplar. Aqui estão os perfeitos imitadores de Cristo. Olhando para eles, nós compreendemos o que significa seguir a Cristo. Nós compreendemos concretamente como imitar a Cristo. Lamenta-se profundamente essa doutrina protestante que, na verdade, joga na lata do lixo essa riqueza contida, aliás, num dos artigos do credo: creio na comunhão dos santos. A frase de Nossa Senhora ecoa, portanto, docemente, ternamente no nosso coração. O poderoso fez em mim maravilhas. Vejam as grandes coisas que Ele fez. Daqui por diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta nele, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Vejam as maravilhas que Ele fez em mim. Por causa disso, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É impossível, portanto, no Novo Testamento, sustentar essa doutrina de Martinho Lutero. Não se pode recorrer aos santos, não se pode ver nos santos modelos de imitação, porque só Jesus é o mediador junto ao Pai, porque só Jesus é o modelo a ser imitado, porque só Deus deve ser imitado. Este só e este somente é problemático na Bíblia. Não aparece em absoluto. Em nenhum momento se diz na Bíblia que só Deus é o modelo a ser imitado. Ele é o grande modelo a ser imitado, mas não é o único.
sede meus imitadores. E imitai também aqueles que vivem segundo os conselhos que nós damos. Mas não é somente isso. Escrevendo aos cristãos de Tessalônica, norte da Grécia, grande cidade hoje da Grécia, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, São Paulo retoma esse mesmo argumento. De novo, a eloquência do apóstolo das nações. Ao texto. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Aqui nós temos um texto de uma clareza celestial. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aqui, portanto, cai por terra esta doutrina segundo a qual só devemos imitar o Senhor. E que, por causa disso, os santos da Igreja Católica não são, em absoluto, modelos de nada. Por isso, não podemos nem devemos imitá-los. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Reparem quem vem na frente. Imitadores nossos e do Senhor. Não no sentido de que o Senhor vem em segundo lugar e São Paulo vem em primeiro lugar, de forma alguma. Lembrem-se do texto da 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, dizer, vós vos tornastes imitadores nossos, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu sou modelo para vocês, enquanto eu sou imitador do Senhor. Portanto, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Do Senhor enquanto modelo absoluto, dos santos enquanto modelos relativos. Essa relatividade é com relação ao Senhor, é em relação ao Senhor. Essa relatividade postula o Senhor. Tem mais. Na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9, o mesmo apóstolo retoma o argumento ao texto. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, labutamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Mais claro do que isso é impossível. Nas virtudes dos santos, nós nos espelhamos. Aí está a resposta concreta. Aí está na prática a clarividência da bondade de Deus, o caminho, as pistas, aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Imitando-os, estamos imitando o próprio Deus. Porque eles foram um modelo impoluto, um modelo ímpar, um critério, portanto, seguro de agir. Ali está a forma concreta de se viver a radicalidade do Evangelho. Por isso, esses homens e essas mulheres são para nós modelos perfeitos a serem imitados. Cai por terra, portanto, mais uma vez, e a gente enterra com 2 toneladas de terra esse argumento antibíblico, não bíblico, não respaldado em nenhum texto da Escritura, de que os santos não têm nenhum valor, não podem ser recorridos como intercessores e muito menos como modelos de imitação. Essa doutrina não é bíblica. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Tem mais, tem muito mais. E que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, se tornam herdeiros das promessas. Modelos a serem imitados, modelos de paciência na tribulação,
modelos de calma, de tranquilidade, modelos de fé, modelos de esperança, modelos de caridade, modelos de uma ação bem concreta, bem direta, vitoriosa diante das tentações, diante das quedas, o soerguimento deles, o exemplo, a perseverança, todas as virtudes dos santos. Tudo isso deve ser conservado, tudo isso deve ser tido como critério importantíssimo da conduta do cristão. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, temos uma outra pérola desse ensinamento. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Simplesmente sem comentário. Nós nos espelhamos nos santos porque eles são modelos de fé. Imitamos, portanto, a sua fé. A fé de Santa Teresinha do Menino Jesus, a fé de Santa Teresa de Ávila, a fé de Santo Antônio, a fé de São Sebastião, a fé de todos os santos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem para a vida eterna. De novo, os santos como modelos a serem imitados. E para concluir, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver na caridade, na fé e na castidade. São Paulo se dirige ao jovem bispo, recordando a ele que ele tem o dever, a obrigação de ser modelo de castidade, de perseverança, de fé, de santidade para os seus, para todo o seu rebanho. Termino esse encontro me dirigindo a todos os santos e pedindo que eles, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, nos obtenham a graça de imitar perfeitamente a Jesus, de imitar perfeitamente a Trindade, mas de imitar também todos eles, porque eles foram perfeitos imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Deus seja louvado pelos modelos que Ele nos deu. Cristo Jesus, modelo incomparável, absoluto de santidade, mas também os modelos relativos, em quem Deus fez grandes coisas, os santos.